Deixa eu começar a gravar agora. Então, bom dia pessoal. Estou começando a gravar. Então, referente ao que a gente estava vendo nas últimas aulas, estávamos vendo a parte de espelhos, vimos combinação de espelhos, como é geradas as imagens, quando tem esses ângulos entre espelhos, e eu passei 4 atividades, 4 exercícios para casa. Em especial, esse 144 a gente iria fazer junto, porque eu não havia comentado sobre ele. Mas não é grande coisa não, é bem tranquilinho. Então, estou aí compartilhando a tela. No caso, a gente está vendo aí a parte da exercício 440. Então ele fala o seguinte: um aluno foi, a um aluno foi dada a tarefa de medir a altura de um prédio da escola que frequenta. O aluno então pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e dele próprio projetadas na calçada, L e L, respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de 22,1 metros. A medida que ele obteve para a sombra foram aí o L, e ele pergunta a altura do aluno. Então aqui é uma ideia bem simples de como eu posso aplicar essa relação de sombras. Ou seja, isso aqui é pura geometria. Se eu sei, por exemplo, a relação entre uma altura de uma pessoa ou de um objeto, uma árvore, um poste, seja o que for, e de uma sombra, ou seja, se eu sei essa proporção, né, eu consigo utilizar essa mesma proporção para outro objeto. Então o que eu tenho aqui nada mais é do que uma regra de 3 simples. Ou seja, como que ficaria essa regra de 3? Se eu tenho uma altura h e ela corresponde a uma sombra L, né, eu estou utilizando aqui os dados, ó, eu tenho h e eu tenho L, eu vou ter a mesma proporção do outro lado. Ou seja, se eu tenho uma altura h minúsculo, eu vou ter uma proporção que é aí um L minúsculo. Então, substituindo esses valores, vai ficar como? Ele fala, facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de 22,1 metros. Então, significa que o meu H ele é 22,1. E com relação ao L, maiúsculo, a gente tem que ele é 10,4. Então eu vou ter que o meu L minúsculo é 0,8. Então a gente consegue fazer a relação, ou seja, é só multiplicar cruzado. Então, nesse caso vai ficar o quê? Vai ficar o 22,1 vezes 0,8. E isso é igual ao nosso H minúsculo vezes 10,4. Então aqui eu vou obter a relação do meu H. O 10,4 está multiplicando, passa dividindo. Então eu vou obter ali o valor do meu H. No caso é só substituir na equação. Então 22,1 vezes 0,8, isso dá 17,68. Então, 17,68 dividido por 10,4, 1,7. Então, meu H é igual a 1,7. Como a gente utilizou a nossa distância em metros, nós temos que a altura da pessoa é dada em metros, ou seja, 1,7, né, tá aceitável aí para uma altura de uma pessoa. Então, nossa resposta é exatamente esse cara. Dúvidas, gente? Perguntas? Raíssa? Então, outra forma de eu fazer essa relação seria exatamente fazendo o quê? Fazendo uma divisão. Ou seja, fazendo semelhante ao que tem no Teorema de Tales. O que é o Teorema de Tales? O Teorema de Tales é uma relação matemática em que ele me permite relacionar proporções iguais. O que nada mais é do que uma regra de 3. É a mesma coisa. Só que é como se eu fizesse ela de forma mais bonita, ou seja, se eu pegar a minha altura do meu prédio e dividir pelo comprimento da sombra,
Isso vai me dar um valor, uma razão. Então, peguei o cara maiúsculo e dividi pelo maiúsculo. Se eu fizer essa mesma coisa do outro lado, ou seja, meu H minúsculo, e dividir pelo meu L minúsculo, isso também vai dar uma mesma razão. Então, é como se eu criasse uma relação entre eles. Né? Nesse caso, aqui entre o meu L minúsculo. Quando eu for substituir, eu vou obter ali a mesma resposta, ou seja, aproveitar aqui, já que não perde muito tempo, 22,4, o outro 22,1, 10,4 e o outro aqui 0,8. Então, se eu quero meu valor de H, eu posso passar o 0,8 para lá multiplicando. Então, eu vou obter que meu H vai ser exatamente essa relação aqui. Repara que é mais ou menos a relação, na verdade, mais ou menos não, é igual, né? A relação que a gente fez da outra forma. Quando a gente lida com ótica, basicamente seria isso aqui que a gente estaria fazendo. Só que quem seria esse H? Esse H seria uma altura de um objeto, ou seja, um O, um I. E esse L aqui seria uma distância do meu objeto até o espelho, a minha lente, né? Ou seja, seria um P, um P'. Isso, conforme a gente for fazendo os exercícios, eu vou falando e indicando exatamente o que é cada um dos valores. Mas só resolvendo ali, vou multiplicar por 0,8, obtenho a mesma coisa. Fiz a conta aqui na calculadora, vocês não viram, mas quem for ver isso futuramente vai ver a mesma valor. Então a gente chega na mesma resposta. Então vamos lá. Vamos para a próxima questão, que é essa aqui que eu daria um cuidado especial para vocês. Uma câmara escura é uma caixa fechada, sendo uma das paredes feitas de vidro, como mostra a figura. No centro de uma parede oposta, há um pequeno orifício F. Quando colocado diante dele, a uma certa distância, um objeto luminoso, de um ponto P, vemos formar-se sobre o vidro fosco de uma imagem desse objeto. A alternativa que melhor representa a imagem é: aqui eu não cheguei a falar um pouquinho sobre o que é uma câmara escura, mas qual é a ideia ou qual é a sacada da câmara escura? A câmara escura nada mais é do que o próprio nome diz. Ou seja, vou até explicar aqui um pouquinho melhor. A câmara escura, ela nada mais é do que um lugar onde ela é escuro, exatamente não tem influência da luz, e aonde toda essa imagem ela vai passar por um orifício. Então, o que acontece quando eu tenho o efeito da câmara escura? Acontece que sempre quando eu tiver esse objeto e ele passar pela minha câmara escura, esse objeto ele vai tender a aparecer de cabeça para baixo, ou seja, ele vai ser invertido. E esse conceito é muito semelhante, na verdade é o mesmo efeito que a gente tem numa câmera fotográfica. Ou seja, aquelas câmeras fotográficas que a gente tinha antigamente, eles funcionavam da mesma forma, com a mesma análise. Então eu tinha ali um orifício para onde a imagem iria chegar, né? Que eu tenho o exemplo daquelas câmeras escuras, semelhante àquela câmera que o Seu Madruga faz, né? Que ele vai para poder tirar foto na vida. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, semelhante a esse cara aqui. E aí, o que acontece? Como que fazia antigamente? Você tinha um pequeno foco de luz, você tinha um material aqui, no caso, um material que ele era fotossensível, ou seja, a gente tem o exemplo ali do Seu Madruga com a câmera escura, que é a mesma ideia. Você tinha um material aqui que ficava desse lado, que ele era um material fotossensível ou material de revelação, né? No caso, a Kodak ela produzia muito, né, desses materiais de revelação. E o que acontece? Esse material era muito sensível à luz. Então, quando a luz chegava nesse cara, é como se ela borrasse, né, e formasse uma imagem. Então, era necessário ter esse orifício muito pequenininho, exatamente devido à intensidade dessa luz. Ou seja, porque se a intensidade fosse muito alta, isso poderia fazer o quê? Poderia acabar esbranquecendo, né? Ou seja, criando um ofuscamento
nessa imagem. Então eu não conseguiria enxergar direito, né? E a ideia da câmera escura é mais ou menos essa. Ou seja, até o funcionamento, por exemplo, do nosso olho, ele é projetado com a mesma ideia. Ou seja, eu vou ter ali um orifício, que nesse orifício a minha imagem ela vai se adentrar. E aí, dentro do nosso cérebro, essa imagem ela vai se formar de cabeça para baixo. Ou seja, quando ela se forma de cabeça para baixo, eu vou ter ali a formação da nossa imagem. Aí o que nós fazemos? Né? Nosso cérebro acaba invertendo essa imagem de novo. Então, esse orifício aqui, ó, é o que a gente chama de pupila. Então, para nós, esse orifício ele é a pupila, que é exatamente o que a gente chama na câmera de diafragma. Ou seja, o que é o diafragma de uma câmera? O diafragma de uma câmera, ele vai calcular diafragma. O diafragma de uma câmera, ele vai calcular a abertura de uma câmera, ou seja, o quanto sensível vai ser essa câmera ou não. Então, se ele tiver um diafragma muito pequeno, isso vai fazer o quê? Vai fazer com que pouca luz entre nessa imagem. Então, por exemplo, no dia muito claro, é interessante eu ter um diafragma que ele fique fechado. Então, em um dia aqui a gente tem um efeito, ó, uma análise. Ó. Se eu tiver um diafragma, que é exatamente aquela partezinha ali da lâmpada, deixa eu ver se eu acho uma foto. Eu acho que essa aqui é o que a gente vê. Geralmente ela fica muito conhecida pelo obturador, que é aquele que faz assim, clec, clec, quando a pessoa tira a foto, né? E aí eu tenho exatamente isso aqui, ó. Vamos ver se carrega a imagem. Nossa, a imagem saiu grande. Esse cara aqui, ele é um diafragma. E aí é ele que fica acoplado ao obturador, ou seja, ele faz aquele clec, clec, né, quando fecha a foto, quando a gente vê lá as imagens. E ele tem a função de regular a entrada de luz na imagem. Então, se entrar pouca luz, eu vou ter ali uma imagem, né, que vai ficar bonita, perfeita. Isso tudo vai depender de como eu estiver analisando esse tipo de foto. Né? Toda parte de estudo de fotos é feito com isso. Ó. Aqui eu tenho aqueles reguladores relacionados. Mas voltando aqui para o diafragma, se ele, digamos que eu vou tirar uma foto no sol. Então, tem muita luz incidente, então às vezes é interessante o quê? Eu botar um diafragma pequeno. Então, ó, conforme eu vou aumentando o diafragma, a gente vai observando aqui ó, na imagem ó, que ela vai começando a ficar mais borrada. Isso por quê? Porque está chegando muita luz. E aí, a mesma coisa acontece, ou melhor, o inverso acontece quando eu tenho, por exemplo, vou tirar uma foto de noite. Quando eu vou tirar uma foto de noite, eu tenho o efeito, por exemplo, né, que eu tenho pouca luz. Então, se eu deixar esse diafragma muito pequeno, ele não consegue captar a quantidade de luz necessária. Ou seja, eu preciso ter um diafragma que ele vai aumentar essa quantidade de luz. E aí, para que serve esse suffler? O suffler é o tempo que ele vai abrir e vai fechar. Ou seja, lembra que eu falei que a câmera ela tem um filme, né? Digamos assim, vamos melhorar, vamos deixar mais robusto a nossa nomenclatura. Imagina que a câmera antigamente lá, ela tem um filme fotossensível. Fotossensível vem de foto de luz. Então ela é sensível à luz. Então o que acontece? Eu não posso, eu tenho que deixar com que a luz entre nesse cara por um intervalo de tempo muito pequeno. Então ela tem que abrir e fechar. Né? Basicamente é isso. Ou seja, o suffler é exatamente isso. Ele vai fazer com que ele abra e ele feche. Então se eu tiver um suffler muito rápido, ele abrir e fechar muito rápido, eu vou ver a imagem nitidamente. Quanto mais eu demoro para esse cara abrir e fechar, mais movimentada eu vou ter essa imagem. Ou seja, maior vai ser esse movimento de imagem. E aí eu posso fazer várias combinações. Por exemplo, digamos que eu tenho uma câmera de celular, né? E eu quero tirar a foto lá do céu, né? A gente já viu lá
aquelas fotos em celular. A gente tira lá várias fotos, já viu aquelas fotos de celular que são umas fotos bem ruinzinhas, que a gente mal consegue ver, né, o sol, a lua, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ou seja, deixa eu botar aqui. Então, essa aqui é uma foto que foi tirada à noite por um celular comum. Repara que ele não consegue absorver muito bem a imagem. Eu não consigo ver a lua direito. Isso aqui é uma lua, né? Mas eu não consigo ver a lua com nitidez. Por que eu não consigo? Exatamente por causa desse efeito aqui, ó. Às vezes, o obturador está muito fechado, ele é muito pequeno. Então, não deixa chegar uma quantidade de luz necessária para poder tirar foto. Ou até esse shuffler dele aqui, ele está muito rápido. Então, se você às vezes deixar esse shuffler aberto por mais tempo, né, isso depende de celular para celular, né, geralmente câmera você consegue fazer isso, você consegue ter um efeito melhor, ou seja, você pode dar tempo da luz chegar até essa câmera, então formar lá a imagem. Então, no primeiro caso aqui, a gente temos a foto tirada por um celular, né, onde temos um obturador, digamos, pequeno. Vou te chamar obturador pequeno. Não sei se a nomenclatura é essa mesmo não, mas acho que dá para vocês entenderem, né? A parte ali onde tem o orifício, ela é pequena. E um shuffler é rápido. Shuffler, acho que ele tem um H. Shutter, na verdade, shuttler. Então tem um H. Shuttler. Pronto. Então, nesse shuttler rápido, ele vai fazer com que ele não capture esse movimento. E aí o que acontece? Se eu deixo, por exemplo, esse obturador um pouco maior, isso vai me permitir tirar imagens um pouco melhores, né? Isso é o que a gente espera. E aí, por exemplo, se eu tenho um obturador um pouco maior, deixo esse obturador entrar mais luz, olha que interessante. Eu vou obter uma imagem mais bonita. Olha a diferença de uma lua tirada por uma câmera. Não vou dizer profissional, mas uma lua tirada por uma câmera, digamos, de celular, né? Faz diferença. Isso serve até para vocês na hora de tirar foto e tudo mais, né? É interessante ter um conhecimento, nem que seja pequeno, de ótica para poder tirar uma foto. Às vezes quer tirar uma foto no Instagram ou algo assim. É interessante ter esse conhecimento, né? Existem aplicativos próprios para poder regular isso. Então esse aqui é uma foto tirada por uma câmera profissional. E aí qual é a grande diferença entre uma câmera e o outro? É exatamente o fato do obturador, ou seja, aquela abertura ser maior. Então, quando eu tenho um obturador maior, eu permito maior entrada de luz, então eu consigo ter uma definição muito melhor. Né? A gente vê aqui a lua toda bonitinha, né? Já no caso, se eu deixar o meu shuffle ele um pouquinho maior, eu posso ter alguns efeitos chamados efeitos do tempo. Ou seja, deixa eu ver aqui, tem um amigo meu que ele tira umas fotos muito boas, e eu acho que eu já vi no Instagram dele. Então, tá bom, sem problema. Então, referentes aí à nossa aula, nós temos o seguinte: se eu deixo ele ligado por um tempo maior, eu consigo efeitos de imagens muito mais interessantes.
Ah, será que eu não consigo copiar? Deixa eu ver se eu consigo copiar aqui. Foi. Então, olha que interessante a imagem que ele tirou. Né? No caso aqui, eu tenho uma imagem que eu estou vendo que ele deixou esse obturador aberto, só que aí ele deixou esse obturador aberto por um tempo maior. Então, embora ele tenha ali um orifício pequeno, né? Aqui, ó, uma abertura pequena ou grande, ele deixou esse Shutter aberto por muito mais tempo. E isso permitiu dar esse efeito de movimento. Nesse caso, deu efeito de movimento para quem? Para as estrelas. Então ele deu essa imagem, né, que ela se parece muito, ela tem um efeito muito legal. Ou seja, geralmente as pessoas conseguem fazer isso. Né? Nego faz com caneta, escreve algumas coisas e pega na luz. Se eu não me engano, tem até um vídeo no Manual do Mundo que ele explica como fazer isso com uma câmera profissional ou de celular. Então, nesse caso aqui, ó, ele tem um obturador menor e ele vai ter um shuffler lento. Ou seja, vai permitir com que ele pegue todo esse movimento das estrelas. Se ele deixar esse obturador muito aberto, o que vai acontecer? Pode ocorrer de ter uma incidência muito grande de luz. E aí é a mesma coisa que eu tirasse uma foto, por exemplo, quando eu tiro uma foto de frente para o sol. Que é exatamente o que? Você vê aquele branco, ou seja, você tem uma saturação da imagem. É exatamente o que acontece. Ó, quando você tira uma foto do sol, a intensidade de luz ela é tão grande, vou botar aqui no cantinho, que ela fica um borrão nesse nível aqui. Ó. Então, se ele deixar esse obturador aberto por muito tempo, pode ocorrer de toda a câmera ela ficar assim, branca. Então, às vezes, ele teve que diminuir e deixar o tempo mais longo. Ou seja, cada caso é um caso. Né? Se eu quero tirar uma foto de noite, eu quero uma iluminação maior, menor, o tempo de exposição, ou seja, tudo isso vai influenciar na hora da minha imagem. E aí, voltando lá para o nosso exercício, deixa eu só escrever aqui. Então, voltando lá para o nosso exercício, nosso olho funciona como esse estilo de câmera. Ou seja, o que ele vai fazer? Ele vai acabar invertendo essa imagem. Isso aí a gente vai estudar mais para frente. O que serve a íris, a córnea, todos os esquemas, tudo direitinho. Mas voltando lá, quando eu tiver uma imagem assim, ela passar por um orifício, eu vou ter simplesmente que essa imagem ela vai aparecer de cabeça para baixo. Então, dentre as alternativas, a imagem que aparece de cabeça para baixo é exatamente a minha letra aqui, B. Então, essa vai ser aqui a minha alternativa. Tudo bem, gente? Dúvidas? Thaís, dúvida? Show de bola. Então, seguindo aí para o próximo. Nós temos aí um espelho plano em posição inclinada forma um ângulo de 45 graus com o chão. Uma flecha que maior representa a direção com a qual ele deve atingir seu olhar, a fim de ver os sapatos que estão calçados é. Então, como funciona lá a imagem? Para eu poder ver o meu calçado, a imagem ela tem que sair do pé e tem que chegar no olho dele, certo? Então, se eu for imaginar essa imagem aqui, deixa eu dar um melhoramento nesse cara, para a gente poder analisar ela um pouquinho melhor. Então, esse cara aqui. O.  。  . 。 . 。 . 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 。 . . . . . 。 . 。 . 。 . . . 。 . . 。 . 。
que aí eu consigo expandir essa imagem. Então a ideia é o quê? O ângulo, a luz, ela sempre vai se refletir como se fosse igual eu estivesse jogando sinuca. Ou seja, o ângulo de incidência, ou seja, o ângulo com que ela está batendo no espelho vai ser o mesmo ângulo com que ela estiver saindo. Em teoria, é mais ou menos esse conceito. Então, se a gente for pensar aqui, ó, a luz ela vai ter que sair do pé dele e vai ter que bater nesse cara. E aí, se a gente for pensar aqui, imagina que eu tenho um triângulo. Ele vai ter que incidir nesse cara e vai ter que acertar o olho dele. Então, como eu tenho aqui um ângulo de 45 graus, o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, vai acabar que esse ângulo vai ter que ser 45, 45, 90. Então, esse cara vai ter que ser 45 também. Então, a melhor alternativa que vai fazer com que essa luz incida no olho dele vai ser exatamente a minha letra C. Porque se ele bate aqui em cima, a luz vai bater e vai vir para cá. Ele não vai enxergar. Aqui em cima, menos ainda. Ele vai se ver, né? Vai bater e vai voltar. Aqui, a luz vai bater e vai vir para cá. Aqui bate e vem para cá. Ou seja, eu vou ter exatamente esse mesmo efeito. Então, a análise é praticamente essa. Dúvida, Thaís? Perguntas? Bom, né? E é bom que tem bastante coisa prática. Então, vamos lá. Próxima questão, a gente viu ali, dois espelhos planos fornecem 11 imagens de um objeto. Logo, podemos considerar que os espelhos formam um ângulo D. Então, isso aqui a gente chegou a ver na última aula, como é gerada a formação de imagem do espelho. Eu cheguei até a falar dos efeitos utilizados lá nos filmes antigos, que agora eu nem lembro mais o nome. Mas acho que... deixa eu ver. Ele fala do filme... Espera aí, pesquisando... agora esqueci qual é o nome. Aqui. Filme que deu origem lá aos antigos. Victor... Brulé Bernon. Não. Henri Janis. Filme francês. Georges Méliès. É exatamente esse cara aqui, Georges Méliès, ele foi um dos primeiros caras a produzir o cinema, a fazer os filmes, no caso, filmes coloridos. Ou seja, foi ele que deu o start para onde se seguiu lá os filmes do Charlie Chaplin. E aí é muito interessante a gente ver como são produzidos esses filmes. Por quê? Todos esses filmes eles eram feitos, né? O que é um filme? Um filme nada mais é do que são várias fotos. Se eu pego uma foto, ou seja, se eu pego, por exemplo, deixa eu ver aqui. Não, flipboard. Se eu pego, por exemplo, várias fotos e coloco elas para poder se mover, eu vou ter um efeito, por exemplo, de que essas fotos estão em movimento, ou seja, eu vou ter um filme, né? Em teoria, esse é o conceito que eu vou ter. E existe até vários conceitos, relações técnicas referentes a isso. Estou tentando achar aqui a imagem. Aqui, achei. Então, inicialmente a imagem, ela era composta desse jeito aqui, Eles faziam quadro a quadro e através do movimento, ou seja, da movimentação deles, eles tinham ali o movimento, a imagem, tudo mais, o filme. Então, para você não ter que ficar desenhando ou fazendo coisas, né, eles se utilizavam desses efeitos de ótica para poder produzir isso. E aí a gente tem um exemplo aqui, esse aqui é um flipbook, né? Foi um dos primeiros, ou seja, imagens estáticas que em movimento geram um filme.
ou o que o pessoal chama de curta. Né? A gente tem mais ou menos essa análise. E aí a gente vai ter exatamente esse efeito dos espelhos. Mas vamos resolver que depois eu volto ali para a teoria dos espelhos. Então, quando a gente viu lá a parte dos espelhos, basicamente a gente viu que o número de imagens geradas seria 360 dividido por alfa, ou seja, 360 porque é uma volta completa, alfa porque é o ângulo entre os espelhos, menos 1, ou nesse caso menos 1 é a quantidade de objetos que eu tenho. Se eu tiver vários objetos, eu utilizo isso várias vezes. Né? Eu vou ter menos 2, menos 3, por aí vai. Então, resolvendo a nossa questão, o que ele diz ali? Ó? Dois espelhos planos fornecem 11 imagens, então não significa que o nosso n é igual a 11. E aí ele pergunta qual o ângulo entre elas. Então, nesse caso, é só eu jogar aqui e resolver. Se eu passar aqui um para o outro lado, eu vou ter mais um. Então, eu vou ter aqui. Deixa eu ver se estou fazendo certo. Fornece 11 imagens de um objeto. Tá. Então aqui eu vou ter 12. Então, se eu quero o valor de alfa, é só multiplicar. Ou seja, 12 vezes alfa é igual a 360. Então, se eu pegar 360 e dividir por 12, eu vou obter exatamente a quantidade de imagens geradas. Ou seja, bem simplesinho. No caso, a quantidade não, o ângulo de imagens geradas. 360 dividido por 12 dá 30. Então, se eu tiver 30 graus entre essas imagens, eu consigo obter ali todas essas 11 imagens. Alguma dúvida, Thaís? Perguntas? Ok. Então, basicamente, continuando a parte lá de imagens geradas, né, os filmes de Jorge Mendeleev, eles eram basicamente pintados à mão. Então, todos os efeitos eram feitos, geralmente quando a gente vê um filme no YouTube, ou até em filme mesmo, quando a gente vê aqueles cortes de cena, o cara tá mudando aí corta para outro, corta para outro, corta para outro. Ou seja, todos eles eram feitos assim, só que em vez de ser feito digitalmente, né, ele era feito manualmente. Ou seja, você tinha o efeito, você tinha lá aquela tira, né, que eram vários fotinhos que você deixava em movimento. E aí o que acontecia? Basicamente, ele cortava aquilo manualmente e colava com uma fita, ou seja, como se tipo fizesse um remendo na imagem, né, para poder ter exatamente aqueles efeitos. Eu estou vendo se eu acho aqui algo que mostra os efeitos dele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que nossa, isso aqui é muito grande. Mas acho. Não. Isso aqui ele vai falar outra coisa que não é ideia. Bom, tem um vídeo aqui de 2 minutos, eu vou mostrar para vocês, que aí pelo menos dá para ter uma ideia. Só para a gente terminar a aula. Então, compartilhei o vídeo. Então, ó, esse é um filme de 1905, olha como é antigo. Né, o cara jogando cartas, The Living Play Cards. Tá, ó. Bem estilo Charlie Chaplin mesmo. Na verdade, Charlie Chaplin, se não me engano, ele veio depois disso. Né, ele se baseou nos filmes de Mendeleev, mas quem começou mesmo foi o Mendeleev.
Então, ó, deu pra ver ali que houve um corte de cena, ó, outro corte de cena. Ah lá, fez estilo um corte de cena e com isso ele obteve ali uma imagem maior, ó. Agora ele vai tentar fazer algo parecido. Eu acho que eu não vou achar. Deixa eu ver se eu acho. Ou seja, ele nada mais é do que um efeito bem simples, né? Que ele mostra ali como funciona. Conseguiu entender mais ou menos a sacada? Ou seja, ele faz ali um corte manual. Conseguiu entender, Thaís? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, deixa eu ver aqui um minutinho só para ver se eu acho. Tem um vídeo bem interessante que ele mostra como que é feito antigamente os efeitos. Deixa eu ver se eu acho. Que aí eu compartilho aqui pra gente terminar a aula. Eu imagino que provavelmente eu devo ter compartilhado isso no Facebook. Uhum. Não, realmente acho que não compartilhei. Uma pena. Deixa eu ver aqui. Não. Era mó interessante que ele fazia basicamente com várias chapas. Então ele botava tipo um desenho que era o cenário, outro desenho era o personagem, e aí ele ia trocando e tirando várias fotos. E assim ele ia formando o filme. É interessante que era semelhante ao que a gente tem no filme. Não sei se você já viu vários filmes que o pessoal chama de stop motion, que é aqueles de massinha, tipo Fuga das Galinhas, tem algo assim. Já ouvi alguns filmes nesse estilo? Então, basicamente, antigamente, os filmes eles eram feitos dessa forma, ou seja, para você botar um cenário, algo assim, é, eles colocavam tipo como se fosse uma chapa na frente para dar um intuito de que teria ali algo atrás, né? Tipo, botava, sei lá, um cenário e aí você tinha noção ali
que tinha ali um cenário ou algo do tipo, mas na verdade eram só superposições. Eu não tô achando, infelizmente. Deixa isso para depois. Provavelmente se eu achar, eu deixo o link para vocês assistirem. Alguma pergunta? Então, tem um filme, para vocês terem uma noção, que é exatamente o filme primogênio, que é o Viagem à Lua. É um filme de 15 minutinhos, que aí eu vou botar como atividade para vocês, né? Para vocês terem uma noção de como que era feito antigamente. O interessante desse filme é que ele é colorido, mas antigamente não se filmava colorido. Então o que eles faziam? Essas imagens pretas, né, que a gente viu aí na animação, aí eles imprimiam isso em um tamanho grande e desenhava, pintava uma a uma, até chegar ao resultado que eles queriam. É bem interessante esse filme. Vou deixar no link para vocês aí, para poder resolver. Tudo bem? Então acho que essa fica aí como atividade para essa semana.